Criar protagonistas pode ser uma tarefa difícil e até estressante, mas com as estratégias certas, eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida na hora de você criar os seus protagonistas. E o método que eu encontrei para te ajudar foi fazer uma tier list completa que contém as dicas ruins que você não deve seguir e as dicas boas que você deve seguir para criar um bom protagonista. E é sério, se eu tivesse visto uma tier list assim quando eu tinha começado a escrever, eu tenho certeza que eu ia economizar muito tempo. Sem mais enrolação, vamos pro conteúdo. Para começar, a gente tem o pior tier, horrível, passa longe. E a primeira coisa nele é plot armor exagerado. Para você que não sabe o que é o plot armor exagerado, é você colocar proteção demais no seu protagonista. Já percebeu aqueles filmes, séries ou até livros mesmo, que o protagonista ele não sofre? É só porque ele é o protagonista, ele tem a famosa proteção de protagonista. Então, isso aí é o plot armor. Porém, tem gente que leva ele para um nível exagerado, que além de proteger, ele não sofre. Ele vira um protagonista ali que é quase um deus, sendo que não era para ele ser assim. Então eles protegem demais o protagonista e isso deixa horrível. É sério, ninguém quer uma história que o protagonista ele não sofre, que o protagonista não tem momento ruim, o protagonista só tem momento bom e momento bom. Uma hora ele tá numa fase boa, outra hora ele tá na fase melhor ainda. E é muito ruim, cara, porque você não vê profundidade, você não vê mudanças, você não tem conflitos, não tem características, não, é só perfeição atrás de perfeição porque ele é o protagonista. Então não faça isso, não faça. O próximo horrível passa longe é cópia. Esse é o explicativo, é você copiar os protagonistas de outros autores. Então eu não vou me estender muito aqui não. É simplesmente você pegar um protagonista, mudar o nome e talvez a aparência dele e tacar na sua história. Ninguém vai ler uma história que o seu protagonista seja a mesma coisa de uma história que já está consolidada, que as pessoas já gostam. Ninguém vai ler. E o último do horrível passa longe é mudança do nada. Pô, isso aí tira do sério. Uma mudança do nada é péssimo. E é autoexplicativo também. É você fazer o seu personagem protagonista de um jeito e aí do absoluto nada e por motivo nenhum ele já está completamente diferente. Ele defendia uma ideia no começo e por motivos de nada, e simplesmente porque ele é um protagonista ruim, na próxima página ele já está com uma ideia literalmente oposta daquela ali. Não precisa ser exatamente oposta, mas uma ideia diferente que não vai agradar ninguém, porque não teve nenhum ato, não aconteceu nada para ele ter que mudar de opinião para parar de defender essa ideia. Então não é bom, passa longe. O tier um pouco mais acima, que é coisas ruim demais, é profundidade forçada. Nossa, esse é ruim demais. Eu pensei em colocar horrível passa longe, mas eu acho que não vale a pena colocar lá, porque ia ficar com muita coisa lá. Mas é sério, profundidade forçada também é autoexplicativo. É você querer colocar ele sofrendo pra caramba, a vida dele ser a maior depressão de todas pra parecer que ele é profundo, mas que na verdade é só sofrimento atrás de sofrimento. E que não vale a pena você fazer isso, é ruim demais. Porque ninguém quer ler uma história que o protagonista ele supostamente é profundo só porque a família dele morreu, os amigos dele abandonaram ele perdeu a casa, ninguém ama ele. Não, isso aí não é profundidade, isso aí é você ferrar o protagonista e ninguém gostar dele. Então entende uma coisa, o objetivo de um protagonista é apresentar a história e fazer o público se identificar com ele. Então, se for uma profundidade forçada e perdeu tudo, a maioria das pessoas que estão lendo a história não vão se identificar com ele. Igual na cópia, na mudança e no plot armor. Ninguém é desse jeito. Todo mundo tem falhas, todo mundo muda de opinião, mas por motivos. Então, faça o seu protagonista espelhar o público. Faça o público se ver no seu protagonista. E a profundidade forçada não faz isso. Então, ruim demais. E o próximo é o personagem determinado. Bom,
Esse daí dava pra deixar no tier acima? Dava, mas eu prefiro deixar ele aqui por alguns motivos. É muito genérico? É. Mas se é genérico é porque as pessoas estão fazendo e quer dizer que funciona. Mas o personagem determinado, ele também é muito previsível. É você ver um personagem que tudo de ruim acontece e aí, ao invés dele tentar buscar uma alternativa, não, ele tenta correr atrás. Tem pessoas que são assim? Tem. Mas numa história eu não acho que combina muito fazer isso. E, pô, não tem sentido, não tem porquê você ferrar a vida do protagonista inteira só pra fazer ele correr atrás de volta. Não vale a pena, ruim demais. E o outro é o protagonista bonzinho, o que não ruim demais também. E autoexplicativo também. É aquele protagonista que quer ficar tentando passar lições, mas que não ajuda muito. É o protagonista, entre aspas, perfeito, mas que perfeito em personalidade, mas que falta as coisas nele e é uma falsa profundidade também. Só porque ele é bonzinho não quer dizer que as pessoas vão se enxergar nele. Então é ruim demais, não vale a pena você fazer aquele protagonista 100% bonzinho. E agora o próximo tier é mediano. É o protagonista perfeito. Eu também gostaria de deixar ele ruim demais, gostaria, mas as coisas que já estão ruins demais são um pouco piores. O protagonista perfeito é aquele protagonista que não vale a pena você usar, porque ele não tem falhas. E todo mundo tem falhas. Você pode não querer ver as suas, mas você tem falhas. Eu tenho falhas, qualquer um tem. E aí a pessoa não se enxerga nele. Porque, pô, o protagonista, ele vai começar a história de um jeito e depois, durante a história, ele não vai errar, ele não vai sofrer, ele não vai ter nada, ele não vai ter profundidade também. Não vai ter uma profundidade, não vai ter conflitos, não vai ter mudança. Por quê? Porque ele já é perfeito, ele vai mudar pra quê se já é perfeito? Então, é mediano, porque se você fizer ele perfeito, mas de vez em quando você colocar um conflito nele, ainda dá pra ler a história, mesmo que ela pode ficar meio ruim. Boa dica: colocar um passado triste. Ó, o passado triste, se você fizer só o passado triste, é ruim demais. Mas, se você complementar ele com as coisas do próximo tier, que é o maior, ele realmente é uma boa dica. O passado triste é autoexplicativo, né? Fazer um passado que tristeza, comoção, e nem todo mundo tem um passado triste. Então alguns não vão se identificar, mas alguns vão. E a maioria das histórias, os protagonistas têm passado triste. Então acho que, dependendo da sua proposta, vale a pena usar. E agora o personagem escolhido também em boa dica. Ó, personagem escolhido é autoexplicativo também. Aquele personagem que desde o começo da obra ele é destinado a fazer alguma coisa. O problema do protagonista escolhido é que normalmente eles também não têm muita profundidade e que as pessoas não se identificam muito, porque as pessoas elas não encontram o seu propósito na vida. E aí, elas é alguém que é o escolhido, assim, entre aspas, se você for fazer assim, e vão ver, pô, mas ele é escolhido, então se ele é o escolhido, a gente sabe que ele vai ter um plot armor, e o plot armor atrapalha um pouco. Então, não use. Você pode usar, mas use com moderação, Eu deixei em boa dica porque, complementando ele com algumas coisas, ele é uma boa dica de se usar sim. E uma coisa, seu escolhido, anote isso aí, seu escolhido é melhor você não usar em protagonistas. Use em personagens secundários, ajudante do protagonista. Não use em protagonista, fica pior. Use. Muito bom. Agora são as 3 melhores dicas do vídeo e que, se você usar no seu protagonista, ele vai ser muito bom, mas muito bom. Vai prender o leitor vai se identificar, vai ser ótimo, vai ser um bom protagonista. A primeira é, pô, falhas reais é muito bom. Todo mundo tem falhas, todo mundo erra. Então, se você faz um protagonista que não é perfeito, que ele falha, mas ele tenta correr atrás, é muito bom. Se você fizer um protagonista que mostra que ele erra, mas que ele ainda tenta correr atrás, que ele tenta corrigir, mostra as consequências dos erros dele, pô, isso é perfeito. Usa. Sério, falhas reais ajuda muito. Mas é autoexplicativo, então eu não vou me estender muito aqui não. Próximo é arco de mudança.
Arco de mudança é muito bom também. Porque, pô, não é igual o Mudança do Nada, que é por 0 atos, 0 coisas e ele já quer mudar. Não, é ter algum acontecimento muito forte que faz o protagonista mudar de opinião. E o exemplo que eu vou dar aqui é o Thorfinn de Vinland Saga, que é o meu protagonista favorito das obras. Por quê? Porque é o seguinte, ele começa a infância dele como uma criança normal, porém, depois dele sair numa viagem com o pai dele, nos barcos lá, ele vê o pai dele numa briga. E o que acontece nessa briga? O pai dele morre. E depois disso, ele quer vingança contra o cara que matou o pai dele. Ou seja, ele saiu de uma pessoa, entre aspas, boazinha, pra uma pessoa querendo vingança. Então, tá vendo? Se ele tivesse só mudado pra alguém que queria vingança com o pai dele vivo, não faria sentido. Mas agora o pai dele morreu e ele quer vingança contra quem matou o pai dele. Então, já faz muito mais sentido. Assim, vale a pena você fazer. Esse é um ótimo arco de mudança. Você não precisa matar os familiares, você não precisa fazer um evento muito trágico. Mas, faça um evento que marca o protagonista para ele querer mudar de opinião. E agora, antes de eu dar a última dica, eu quero fazer uma menção aqui. No primeiro link da descrição tá o link da minha comunidade do Discord. Lá a gente pode trocar ideia e vocês podem tirar algumas dúvidas comigo. Então eu sugiro que você passe lá. Última dica é conflitos internos. Muito boa também. Ótimo. Eu uso conflitos internos toda hora no meu protagonista. Conflitos internos é o que dá a maioria, é a maior parte da profundidade do personagem. Porque um exemplo que eu posso dar aqui é pensar o seu personagem como ele, como pessoa, como protagonista e ele mentalmente. Agora, você coloca ele como pessoa, se agindo normalmente, e ele mentalmente coloca ele querendo alcançar algum objetivo. Por exemplo, derrotar o vilão. Ok. Agora, os conflitos internos, você vai colocar ele pensando, pô, será que vale a pena? Pô, será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Vai colocando conflitos que faz ele refletir, que faz ele pensar, que faz ele querer mudar o jeito que ele vive. Isso dá muita profundidade pro personagem e o leitor se identifica, porque o leitor vai tomar muita decisão durante o dia, vai tomar muita decisão durante a vida. E se ele vê que um protagonista de uma história que ele tá gostando tem as mesmas atitudes que ele vai se identificar, ele vai querer continuar lendo a história. Mas agora, pra gente finalizar aqui, última coisa. Você tem que passar longe mesmo. Do ruim demais e horrível passa longe. Você deve tentar fazer o mediano complementando com o que tá no tier use muito boa e boa dica. E os boa dica você complementa com o do use muito boa e eles você usa mesmo, você precisa usar. Seu protagonista fica muito melhor com isso. Bem, não se esqueça de passar na minha comunidade do Discord pra gente trocar uma ideia e fique com Deus. Até